você ainda não sabe como interpretar um padrão de velas e que significa essa vela daqui, de 6 de maio, fica aqui no vídeo e eu vou te explicar como é que você tem que interpretar corretamente ela e que interpretação operativa tem no gráfico. Antes de começar o vídeo, quero te mostrar o comportamento do índice antes dessa zona aqui. Estamos vendo como claramente o comportamento do índice no temporalidade semanal era alcista e o swing começou aqui, em 13 de janeiro, e que agora está fazendo a correção mais forte de todo esse swing daqui, né? A outra correção importante foi aqui, mas quase já tem um ano. Todo esse swing aqui foram pequenas correções que você consegue ver que tinha pouca diferença de preço. E aqui nesse swing era o primeiro chamado de alerta para que você fique ligado e fique atento que o índice está um pouquinho mais cansado e tinha a possibilidade de fazer uma correção. A gente ainda fala, a gente, melhor dito, a gente não pode falar que a tendência do índice mudou. A índice ainda é claramente alcista, só que temos que tomar um pouquinho mais de cuidado na hora de operar. E vou te mostrar porque eh, nessa zona aqui, se bem o índice parecia muito alcista, não era para comprar. E para saber isso, você tem que conhecer um pouquinho da teoria do padrão de velas, de candlestick. O primeiro que você tem que saber que a vela tem um máximo, um mínimo e um preço de fechadura, né? Essa aqui é a vela. Aqui, esse é o máximo, é o máximo valor do dia da vela. Aqui, a vela vai tornar verde se o preço no que a vela fechou é maior que o preço da abertura. Então, vamos falar que aqui está a abertura e aqui foi o preço onde a vela fechou. E esse aqui vai ser o mínimo. Agora que já sabemos que é a composição da vela, agora temos que entender como que uma vela é formada. Essa vela aqui é uma vela diária. Significa que ao longo do dia, distintas operações foram ocorrendo e essas distintas operações formaram um preço. Esse é o mínimo do dia, o máximo do dia e o preço onde a vela fechou. Isso o que estou querendo dizer? Que essa vela aqui, que a gente tem que interpretar, está formada por uma sucessão de operações que, se você desce para uma temporalidade menor, como uma hora, você consegue ver como foi seu comportamento. E aí, a interpretação da vela é muito fácil. Por quê? Porque aí você vê resistência e outra resistência. Vê que nessa zona aqui, o preço não conseguia romper e não conseguia formar um novo máximo. Então, a tendência ainda era para baixo. Então, quando você tem uma vela, que a gente fala nesse caso aqui, que é uma martelo invertido, então, uma vela desse tipo está falando que tem debilidade na alça, é decir, fortaleza na baixa. Por quê? Porque a vela abriu aqui, foi a procurar um novo máximo no dia, não conseguiu romper a resistência, como a gente viu no gráfico de temporalidade horário, e desceu, fechou aqui. Isso quer dizer que o preço tentou, não conseguiu e voltou. O que está falando? Debilidade na alça. Então, o que estou tentando te explicar aqui nesse vídeo? É que a vela é formada por uma sucessão de operações, que se você tem dúvida, aí você não precisa lembrar cada nome, cada padrão da vela. O único que você precisa conhecer é a importância do análise técnico
e da regra básica. Que é o que tinha, que é o que a gente tinha falado aí no grupo? A gente tinha falado no grupo que em caso o preço fechar acima dessa zona aqui, que a gente viu claramente na temporalidade menor, era para comprar, porque estavam falando que a tendência era alcista em semanal, em diário, pois não tinha feito o mínimo do swing, não tinha quebrado essa zona de suporte. Mas, como o preço tentou e não conseguiu, a gente ficou quieto. A gente não fez nada. Aí, como já tinha falado. E agora, que é o que a gente tem para fazer? Tem quase a mesma coisa. Só esperar. Porque aqui temos uma zona de suporte que, ainda não sabemos se vai ser válida ou não. Porque a vela, a última vela, fosse o novo mínimo. E se tem novo mínimo, não tem como falar que ainda revertiu o preço. Temos que esperar uma vela que não faça o mínimo e ver também o comportamento interno. Pois se a vela fecha do mesmo jeito que aqui, lamentavelmente marca a mesma coisa. Debilidade na alça. Se te gostou do vídeo, curte, compartilha, se subscreve. Muito obrigado.